Oi, salve Olá, Maria, tudo Patrícia. bem? Salve Maria, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também, graças a Deus. Muito bom tê-la aqui Então, conosco, tá viu? bom. Obrigado pelo convite. Muito bom. Bom, Patrícia, enquanto o pessoal vai chegando, nós temos já 14 pessoas aqui na live. Se Aham. apresente um pouco, conta um pouco sobre o seu apostolado, a sua história em relação à educação, em relação a todo o seu apostolado que você vai fazer há algum tempo aí já, por favor. Ah, tá joia. Então, tudo começou com um grupo de estudos em defesa da vida há mais ou menos 6 anos. E a partir daí, com esse contato com tantas famílias, os meus filhos crescendo, então nós percebemos assim que a partir do pedido do nosso grupo de estudos, de orientá-los na questão da educação do filho. A maioria do nosso grupo estava começando ainda a ter filhos, né? Casando naquela época. Então, nós decidimos mudar o foco do nosso grupo, como já era um grupo de estudos, aí mudar para a questão da formação dos pais, né? E aí nós fundamos há um ano, vai fazer agora em junho, um ano, a Academia Católica de Famílias. E durante o ano de 2019, nós tivemos muitas atividades com esse grupo que cresceu demais, né? E nós tínhamos encontros mensais e também 2 vezes no ano passado nós tivemos um congresso maior, não um congresso, um simpósio, né? A gente chama de workshop. E aí nós falamos no primeiro sobre a Divini Ilius Magistri, sobre a educação, e no segundo sobre o matrimônio. Então, foi realmente um ano de bastante atividade, foi muito produtivo. Conhecemos muitas famílias, vieram famílias de toda a região. E no finalzinho do ano, algumas pessoas, como eu fui dar várias palestras em várias cidades, tô dando eco, por que será? Eu acho que você está sem fone. Ah, tem que pôr o fone? Normalmente fica melhor. Pode correr Tem o risco. fone? Já vou pegar. Tá, joia. Então, aí no final do ano, que eu também fui para vários lugares do Brasil, dando palestra em congressos e tal, aí no final do ano o pessoal começou a querer saber um pouco mais sobre a Academia Católica de Famílias, essa escola de pais. Então, eu comecei a dar uma orientação para algumas pessoas, mas isso foi tomando uma proporção muito maior e acabou que nós fundamos uma ação católica. A ação católica não é uma coisa, vamos dizer assim, uma entidade, é uma ação de católicos, né? Então, nós fundamos uma ação para os católicos. Só um minutinho, que eu vou pôr o fone aqui. Tá, Já, só um minutinho, tá? tá, joia. Ô, Marcela, enquanto a Patrícia vai colocando o fone, a gente vai, depois, então, a gente vai tentar colocar no YouTube do nosso canal, e aí eu passo Prontinho. para vocês. Bom, ok, Patrícia, continue. Vamos ver se agora não dá eco. Ih, dá, tá Tá dando. dando ainda, tá dando ainda? Tá Nossa, dando. Nossa, por que será? não sei. Eu supus que era o fone. Mas o seu tem microfone também ou não? Ou só é o fone de ouvido? Tem microfone aqui? Não, né? Não tem. Então eu vou tirar, porque Tá, eu beleza, prefiro. aham, tranquilo. E super estranho. Eu nunca fiz live assim com dois, né? Então, também não sei o que pode estar acontecendo. Também não tenho a menor Mas tá ideia. bom. Aí então eu comecei a dar uma formação sobre a Divina Ilius Magistri Uhum, e hoje nós somos em praticamente 60 e poucos coordenadores, né? excelente. E foi muito interessante porque a Academia Católica de Famílias, o patrono da academia é o Menino Jesus de Praga. E na consagração que a gente faz todos os dias, a gente diz, né, que me encontrem sempre os que vos procuram. Então a gente coloca isso na oração, para que a gente possa se associar com as pessoas que realmente buscam a Deus, né? E aí foi muito interessante porque eu nunca convidei ninguém para fazer parte da ação católica. E de repente tinha aí
entraram muitas pessoas que acabaram depois saindo por um motivo ou outro, mas foram todas assim. Eu confesso que apenas uma pessoa eu convidei, só uma, mas lá na frente a gente já conversava muito e tal. E eu falei, por que você não entra nessa ação? E essa ação católica é uma ação política, né? Que hoje a gente vai falar um pouco sobre ela, que está na Divina Luz Magia. Não é uma ação de partido, mas é uma ação religiosa que visa a realização das leis de educação, né? E para isso a gente precisa estudar muito. Eu costumo dizer que a ação católica pela educação, ela é um trabalho de restauração mesmo, mas ela precisa começar com pais e mães que sejam especialistas em educação. Exato. Tá. A Verônica pediu para eu colocar o fone. Isso foi antes ou depois que eu coloquei, Verônica? Acho que foi agora que ela pediu. Acabou de pedir aqui, foi agora. Com fone parou o Com o eco. fone parou o eco. Então deixa eu pôr também. Vamos lá, pôr de novo. Tem que colocar um adaptadorzinho aqui no foninho. Esse celular tem que ter um adaptador, senão não entra aqui. Então foi isso. Não sei se claro, se precisar de mais alguma informação. Não, tranquilo. Para quem não te conhece, saber um pouco do seu apostolado, daquilo que você vem fazendo. E bom, então eu acho que a gente já podia entrar no tema da nossa live. E a Divine Ilius Magistri, ela é linda e ao mesmo tempo é desesperadora. Porque ela é desesperadora porque mostra o abismo que há entre a verdadeira educação, aquilo que é educação, e aquilo que nós temos hoje. Então a gente vê o que deve ser e o que nós temos. E isso em certo sentido, dá um desânimo, porque no sentido de você ver o abismo que há entre aquilo que deve ser e aquilo que nós temos hoje. Então, nessa live, nós provavelmente não vamos esgotar o assunto da Divine Luz Magistri. Com certeza. Não dá. É extraordinária. E é interessante que cada vez que você lê ela, você descobre algo novo. Você leu, você, putz, não tinha percebido isso. Aí você lê de novo, olha que interessante. E assim sempre vai. E não só nela, né? Pio XI é extraordinário. Você pega a Cástico Numi, por exemplo, sabíssimo, muito sapientíssimo. Então, então a gente podia começar, você coloca aí as suas ponderações sobre essa extraordinária encíclica, como que ela é formada, etc. e tal. Pode ficar à vontade. Sim, com certeza. Então, é isso mesmo. Na verdade, assim, eu acho que esse desespero acaba quando a gente pensa, poxa, tem jeito, né? Nem tudo está perdido, tem jeito. Basta que a gente aprenda, coloque isso em prática e nós vamos ver os frutos. Porque eu costumo falar que a escola, a gente não constrói a escola é uma graça. Basta que a gente tenha estudado, que a gente tenha realmente se formado e principalmente colocado, restaurado a lei, nós teremos escolas. Né? Que esse é o direito primordial que nos foi tirado enquanto pais. Esse é o único direito que nos foi tirado. Né? Então, é o principal. Então, assim, eu vou explicar em linhas gerais. É como você falou, eu estudo a Divine e dou aula sobre ela, porém, eu sempre acho que eu não sei muita coisa. Sei pouca coisa. Porque é exatamente como você falou. Cada vez que a gente estuda um pouco mais ou estuda outros documentos, aí nós ligamos, né, essas verdades, unimos essas verdades e encontramos verdades maiores. Coisas que estavam escritas ali num parágrafo que a gente nem imaginava. É muito comum a gente ouvir falar hoje, eu li a encíclica. Mas é certeza que a pessoa não entendeu. Não adianta. Eu sei disso porque eu li também. É a primeira vez que eu li com sono, um pouquinho de má vontade, uma linguagem um pouco antiga. E aí eu falei, não, mas... Só que aí depois, quando você pega uma responsabilidade, vai aprofundando, você vai tendo um entendimento filosófico, teológico. Eu fiz teologia, né? Eu não falei minha formação, mas eu sou formada em administração de empresas e teologia. Faltaram 2 matérias para eu terminar ainda. Eu vou me formar, se Deus quiser, esse ano. Mas assim, praticamente já terminei. E também tenho pós-graduação em psicopedagogia. Né? Então, a partir do momento que você vai se aprofundando na filosofia aristotélica e no aristotelismo tomismo, você vai tendo um entendimento muito claro que ela foi feita embasada nisso.
Veja, todos esses escritos do magistério pré-conciliares, eles são totalmente embasados nessa filosofia aristotélico-tomista, que é muito forte, né? E é realmente a solução para tudo que está aí. Então, começando, né, pelo título, esse aqui é o livrinho, tem 43 páginas só, e ele é pequenininho, então, teoricamente, você consegue ler ele rapidinho, né? Pelo menos uma primeira leitura. Aí, em qual contexto foi escrito? Foi escrita essa encíclica em 1929 pelo Papa Pio XI, que é esse da capa. O contexto era 1929. Já existia algo chamado Escola Nova, que é uma teoria, uma nova pedagogia, que a gente vai falar sobre ela depois se der tempo. Mas hoje o foco vai ser aqui. E o Papa escreveu em 1929, e com as palavras que ele utilizou aqui, depois, aqui no Brasil, em 1932, foi escrito um manifesto, chama Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, com as mesmas palavras que o Santo Padre usou aqui. Ou seja, esse manifesto é um manifesto não da educação, não dos pioneiros, mas contra o que está aqui. E o que é exatamente que está escrito aqui? É a voz do Papa? Não, porque ele já começa pelo título Divini Ilius Magistri. É assim que começa a encíclica em latim. Elas eram escritas em latim porque é a língua da igreja e é uma língua que ela não é possível você entender mal. Então, o que está escrito ali não tem ambiguidades. Então, é uma encíclica escrita. Elas eram escritas em latim justamente para não ter esse problema de ambiguidade que hoje a gente vê muito, muito, muito. Já temos encíclicas em outras línguas, né? Italiano, alemão, inglês, sei lá, qualquer outra língua. Mas elas eram escritas primordialmente em latim. Então, ela começa Divini Ilius Magistri, que significa daquele divino mestre. O Papa, então, em português, a introdução da encíclica começa, representante na terra daquele divino mestre. Então, não são palavras do Papa, são as palavras da Santa Igreja, mãe e mestra de todos os homens. Né? Por que mãe e mestra? Porque aqui o Papa está apenas colocando os princípios, e ele fala exatamente isso na introdução, que é a primeira parte da encíclica e muitíssimo importante. Então, ele vai dizer aqui, qual é o motivo dele ter escrito essa encíclica, de ter publicado essa encíclica? Olha só que interessante. Para reassumir os princípios supremos, pôr em evidência as suas principais conclusões e indicar as aplicações práticas do mesmo. Quando eu entendi isso aqui, eu falei, gente, é exatamente o que a gente precisa. A gente precisa dos princípios, as conclusões que se chega com eles e como aplicar isso na prática, porque isso ninguém sabe. E, afinal de contas, o que são os princípios? São João, no seu evangelho, no prólogo, ele vai dizer, no princípio era o verbo. E de quem nós estamos falando? De Nosso Senhor, que é o título da encíclica. Divini Ilius Magistri, é o Divino Mestre. Então, o Papa está fazendo voz do Divino Mestre, que Nosso Senhor nos pede, antes da sua ascensão, o quê? Em Mateus 28, 16. Ide, batizai e ensinai aquilo que vos tenho ordenado. Então, é aquela velha história, transmito aquilo que me foi ensinado. Então, não se pode tirar um J, nem uma vírgula, de nada daquilo que o Senhor nos ensinou. Então, nós temos que olhar para os princípios. E o que nós vemos hoje na educação? Existe princípio? Olha só como é que ele continua. Na verdade, nunca como nos tempos presentes se discutiu tanto acerca da educação. Você está falando em 1929, mas é extremamente atual. Por isso se multiplicam os mestres das novas teorias pedagógicas, que propõem criar uma educação nova, de infalível eficácia, que possa preparar as novas gerações para a suspirada felicidade terrena. Então, a educação que ele estava acusando, que era a educação nova, da época, era uma educação que vinha vindo de outras discussões e que chegava nesse momento dizendo, olha, aqui nós vamos conseguir a felicidade terrena. Então, o problema acaba sendo esse. Você pega um ser humano dotado de alma e corpo, né?
somos os únicos que temos corpo, alma e espírito, né? Seres humanos são os únicos dotados. Nós somos, então, os únicos seres que Deus criou, materiais, com alma. Veja, nós temos uma gradação. Tem os minerais, que são criados por Deus, mas não tem alma. Só vai começar a ter alma a partir dos vegetais. A alma Vegetativa. material, né? Vegetativa. Depois nós temos, os vegetais não conhecem. A alma dos animais só que conhece. E aí, os seres humanos são diferentes dos animais, por quê? Porque essa alma humana, ela além de ser uma alma sensitiva que conhece, como os animais, o cachorro conhece, os animais conhecem, a nossa alma também tem a capacidade de raciocinar. Eu estava falando do nosso espírito. Qual que é a diferença, Isso. então, da alma dos animais, que conhecem as coisas, né, que têm sensações, que conhecem pelos sentidos? Nós também, enquanto seres humanos, conhecemos pelos sentidos, mas nós temos algo a mais, nós temos o espírito. E o que é o espírito? São duas potências superiores da nossa alma, a inteligência e a vontade. Então, o Papa está dizendo aqui que nós fomos criados com uma natureza racional para uma perfeição mais alta. E como é que a gente consegue essa perfeição? Né? Exatamente através da educação. Não tem outro jeito. Ninguém consegue chegar à perfeição daquele homem racional, criado por Deus, para chegar a ele, para a santidade, para a sabedoria, para ter essa alma que nós temos, que é diferente dos animais, que a deles é material. Quando eles morrem, a alma deles dissipa. A nossa não, a nossa alma vai continuar, né? E depois haverá a ressurreição dos corpos, no juízo final. Então, é toda uma história diferente da vida dos animais. Então, a gente não vai encontrar o nosso cachorrinho no céu, não vai ter jeito. Que a alma dele dissipa, é uma alma material, né? Então, não tem jeito. Bem, então, é isso que o Papa ainda está dizendo aqui na introdução, né? Que essas novas pedagogias, em vez de dirigirem o alvo para Deus, primeiro princípio e último fim de todo o universo, né? Dirigem a sua ação para outros tipos de coisas, né? Para coisas terrenas. E isso é insuficiente para nós. Então, é por isso que a gente olha a educação do jeito que está hoje e a gente vê que a gente não chega a lugar nenhum. Né? Então, ele vai dizer, aí a gente começa a perceber a sabedoria dessa encíclica, que o Papa escreveu essa encíclica. Tudo para nós, porque nós somos racionais, tudo para nós precisa passar por 3 operações do intelecto. Lembra que o espírito é onde está a inteligência e a vontade, essas duas potências superiores da alma, que é racional, é a alma humana. E aí a gente acaba com qualquer teoria da evolução, tá, gente? Cai tudo por terra, porque não existe teoria da evolução. Não existe evolucionismo. Nada que não tenha potência para ser alguma coisa pode se desenvolver naquela coisa. Então, uma pedra não pode virar uma barata, porque não tem potência para isso. Assim como o macaco não pode virar uma pessoa com o passar dos milhões dos anos. Não é possível, né? E o pessoal acha que isso é ciência. Né? Basta conhecer filosofia para saber que isso daí é impossível. Tá? Então, essas 3 operações do nosso intelecto, que é justamente como a gente chega à verdade, porque o objeto do intelecto é a verdade, nós precisamos ter 3 operações. Nosso intelecto, ele sempre realiza 3 operações. A segunda depende da primeira. Então, a segunda não existe sem a primeira. E a terceira não existe sem a primeira e a segunda. Né? E a primeira operação do nosso intelecto é dar a definição das coisas. Segunda operação do intelecto é julgar verdadeiro ou falso em relação àquela essência encontrada. E a terceira aí é o raciocínio. Então, só raciocina a nossa alma racional, o topo da linha, né, do desenvolvimento da nossa alma, é o raciocínio. Mas a gente tem que primeiro definir, depois julgar verdadeiro e falso em relação a essa essência que a gente chegou, da definição, e depois raciocinar. Isso é muito complexo, eu sei, mas eu só estou dando um passando aqui, né? Por quê? Porque o Papa vai dizer aqui na letra B da introdução ainda, essência, importância e excelência da educação cristã.
Gente, então olha que coisa mais adaptada ao nosso intelecto. É aqui que a gente vê a sabedoria dele. Ele começa pela definição, ou essência. E qual é a definição de educação? Então, veja, hoje vocês têm acesso aí, muitas pessoas estão fazendo live, escola pública, escola particular, isso aí está totalmente aberto, né? Devassado, assim, a coisa está aberta para quem quiser ver. Então, você vê que a situação é dramática. As pessoas não partem de nenhuma definição. E se você perguntar o conceito de alguma coisa, não existe. Depende de um conceito, um consenso. Todo mundo joga as cartas na mesa e vamos ver o que cada um acha que é. Não é assim. Então, o Papa começa pela definição de educação. Você pensa agora aí com você mesmo. Vocês definem educação? Ninguém define. Você tem que conhecer isso daqui, os princípios. E ele já começa dizendo, é da máxima importância não errar na educação. Gente, mas como assim não errar na educação? Eu não posso, então, testar um tipo de alfabetização, outro. Eu não posso testar uma pedagogia Montessori, uma pedagogia Escola Nova, uma pedagogia de Cuba. Não dá para ficar testando? Não pode? Não é assim, né? Por quê? Porque se você souber a definição de educação, você não vai errar. Por quê? Você está olhando para os princípios, e no princípio era o verbo, ou seja, a sabedoria está nos princípios. E essa crítica que o Papa faz no começo aqui, que o pessoal fica vindo com novas pedagogias, eles não olham para os princípios. Porque eles excluíram Deus da educação. São pautas de felicidade terrena. Deus está excluído dessa pauta. Então eles querem educar para a felicidade terrena. Então não tem nenhuma sabedoria aqui. E onde não tem princípio, tem o quê? Tem ideologia. Não é possível educar sem princípios. Portanto, coloquemos algo no lugar que ficou vazio. Coloquemos o quê? Ideologias. E aí nós temos o que a gente está vendo hoje. Porque é lógico que tudo que está acontecendo hoje no nosso país, no mundo, é resultado da péssima educação. E por que péssima? Porque erraram. E por que erraram? Porque não seguiram os princípios do Divino Mestre. Porque a gente só está aqui para ser salvo, para mais nada. Essência, então, da educação. Primeiro ele começa. É, portanto, não errar na educação. E também não errar na direção para o fim último com o qual está conexa, íntima e necessariamente toda a obra da educação. Aí que ele vai definir. Então, primeiro ele fala que está tudo ligado. Não existe educação sem estar conectado com o fim último. E agora ele entra com a definição. Na verdade, consistindo a educação essencialmente na formação do homem como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim sublime para que foi criado, é claro que assim como não se pode dar verdadeira educação sem que ela esteja ordenada para o fim último, assim também não se pode dar educação adequada e perfeita senão a cristã. A definição, então, o núcleo do que é educação é isso aqui, ó. Formar o homem como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim último para que foi criado, para ser salvo. Esta é a definição de educação sem a qual nós não damos o primeiro passo. Então tem que começar daqui. A definição de educação. Formar o homem como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena, em ordem a alcançar o fim último para que qual foi criado. Lembrando que a natureza humana, a definição de homem é animal racional. Portanto, nós temos um espírito que precisa conhecer a Deus. E só se conhece a Deus pela educação. E não tem essa de autoeducação, tá, gente? Isso não existe. Ataca isso com a borracha de uma vez por todas. Não existe isso. Tá bom? Isso é fugir dos princípios do Divino Mestre. Por quê? Porque também, para saber o que é educação, a gente precisa saber qual é a definição de homem. E homem é animal racional, ou seja, dotado de um espírito que necessita do outro para poder acontecer toda essa educação. Ninguém aprende a falar sozinho. É impossível. Né? Falar é a coisa mais básica. Ninguém consegue. Bom, então, a gente viu aqui. E outra coisa, esse pessoal que fala, não, porque é educação grega. E se espelha na educação grega.
Então aí é complicado. Por quê? Porque está dizendo aqui que não dá para se dar uma educação adequada e perfeita se não for a cristã. E a cristã não é a educação grega. A cristã é a educação depois da encarnação de Nosso Senhor, com todos os sacramentos, a liturgia da missa, o catecismo, tudo isso. Então, olha só como é complicado a gente não saber a definição e querer articular temas educacionais, né? A gente precisa partir da essência. E o grande, Diga. você vê nessa simples definição aqui, logo no começo, a gente já vê que mesmo aqui a gente já tem a distância é muito grande com o que a gente tem dessas pseudo-educação. Porque, veja, o Papa fala que é como se ele portasse neste mundo em vista à eternidade. E aqui a educação nova, essas pedagogias revolucionárias, primeiro eles esquecem o fim último nosso. Então já tirou metade do nosso. E o pior, ou não é porque é pior, né? Outro problema, que ainda que seja com vista terrena, ignora todas as virtudes. Então não há a educação, não tem uma educação da virtude, de combater os vícios, nada. É só um pensamento materialista e te conduz só te rebaixa a animal ainda, que é pior, que considera o homem apenas como animal, esquece o racional, como você colocou, né? Sim, totalmente. Então, eu acho muito importante quando ele fala isso, né? Que na ordem atual da providência, isto é, depois que Deus se nos revelou no seu Filho unigênito, que é o único caminho, verdade e vida, não pode dar essa educação adequada e perfeita senão é cristã. Então, é claro que aquele que diz que não quer dar uma educação cristã, e cristã aqui é católica, lógico, né? É óbvio que não quer educar ninguém, né? Ou está na ignorância invencível, porque desconhece os princípios, ou realmente está fazendo de caso pensado, né? Enfim. Só para fazer um parênteses aqui, para contextualizar a situação hoje no Brasil, e por que a gente estuda tanto essa encíclica. O problema é o seguinte, eu vou ler um trecho aqui para vocês, de um material que foi lançado quando o Haddad era ministro da Educação em 2010. Foi criado um grupo de trabalho em 2006 para fazer uma coleção chamada Coleção Educadores. E foi feita em conjunto com uma fundação e com a Unesco e uma fundação nacional também. Vocês vão baixar e depois vocês veem qual é o nome da fundação. E eles fizeram, esses pensadores compilaram, né, essas obras. É assim, por exemplo, o Anísio Teixeira, um grande nome da educação. Grande nome da educação nova. Ele era um dos autores do Manifesto dos Pioneiros, que foi escrito em 32, que é aquele que eu falei que era contrário a tudo aquilo que o Papa disse na encíclica. Aí você fala, não, mas a encíclica tem 100 anos quase, por que a gente vai ficar lendo isso, né? Bom, já justifiquei com a questão da propriedade do Papa que a escreveu, que hoje nós não encontramos mais uma encíclica sobre educação, e muito menos com essa objetividade, com toda essa sabedoria com que ela foi construída. Ela é uma catedral, na verdade. Essa encíclica é uma catedral, né? Ela tem tudo que tem numa catedral. É uma obra-prima, né? Agora, olha só o que o Haddad fala na introdução dessa coleção Pensadores. É importante sublinhar que o lançamento desta coleção coincide com o 80º aniversário da criação do MEC. Antes não tinha o MEC, né? O MEC foi criado em 1930. Antes era o Ministério da Justiça que era atrelado à educação. O 80º aniversário da criação do MEC. Isso sugere reflexões oportunas. Ao tempo em que ele foi criado, em novembro de 1930, o MEC, a educação brasileira vivia um clima de esperanças e expectativas alentadoras, em decorrência das mudanças que se operavam nos campos político, econômico e cultural. Cultural, que ele diz, obviamente, religioso, porque era uma época que a igreja estava na berlinda. Sai ou não sai da educação? E tinha uma pressão muito grande para sair. Aí ele continua. A divulgação do manifesto em 32, a fundação em 34 da USP, Universidade de São Paulo, e da Universidade do Distrito Federal, em 1935, são alguns dos exemplos anunciadores de novos tempos também sintetizados por Fernando de Azevedo no Manifesto dos Pioneiros.
A importância do manifesto é tão grande, lembrando de novo que ela é um manifesto contra a encíclica do Papa. É tão grande que na introdução da coleção, que tem 62 livros, ele fala mais da metade da introdução sobre o manifesto. E qual a importância do manifesto. Daí ele fala todo passo a passo, então eu não vou entrar nisso agora, mas ele está dizendo realmente que é relevante, né? E ele cita até aqui, ó, assim pode-se dizer que, em certo sentido, o atual estágio, como foi em 2010, da educação brasileira representa uma retomada dos ideais do manifesto. Vocês estão entendendo? Hoje, a educação é uma retomada do manifesto, aquele que é contrário aos princípios. É contrário à sabedoria e visa uma felicidade terrena. Então, nós temos aqui, o Haddad é muito importante, porque logo em 2010, 2011, ele fundou o Fórum Nacional de Educação. E esse fórum está de pé até hoje, que são entidades, inclusive, da diversidade, dos movimentos sociais, que são aqueles que são os que dão as cartas na educação. Se hoje nós temos uma BNCC, é graças a esses coletivos. Entendeu? Então não adianta a gente brigar que a gente não quer gênero. Eles mandam na educação. Então por isso é importante a encíclica, porque a resposta está ali. Só falta a gente implementar aquilo. Depois, como se não bastasse, eles fizeram um outro, o Sistema Nacional de Educação, diversos olhares 80 anos após o manifesto. Então aqui, olha, tem vários autores aqui. Inclusive, um deles, são vários autores que falam, que ficam buscando referências nessa, digamos, tradição do manifesto. O manifesto é a grande encíclica deles, porque é a anti-encíclica. E essa anti-encíclica está instaurando o reinado do anticristo. Então, é necessário que os pais sejam especialistas, retomem os princípios da educação e apliquem, tanto em políticas públicas quanto nas próprias escolas. Que é esse direito que nós perdemos, de ter o acesso ao protagonismo na educação dos nossos filhos. E hoje a gente tem que ouvir pessoas aí, dos círculos desse Fórum Nacional de Educação, dessas entidades, que falam que os pais não querem fazer com os filhos, não querem estudar, os pais não sabem, a gente tem que ensinar, entendeu? E é verdade, pior que é verdade. Então, hoje a gente fala que a gente não tem o direito, por exemplo, de educar em casa, né? Isso é uma tristeza, porque realmente esse princípio, ele vai contra, ele é uma ideologia, vai contra justamente aqui, ó. O Papa vai dizer mais para frente, vou andar um pouquinho aqui agora. Quando ele fala aqui sobre a quem pertence a educação. Olha, o primeiro parágrafo, ele começa: a educação é obra necessariamente social e não singular. O que é que nós estamos vendo hoje? A derrocada final da educação. Todo mundo é AD. Isso é derrocada final. A educação não pode ser dada dessa forma. Isso não existe. Já está despedaçado, mas agora, sabe, é a cereja no bolo. Não tem mais o que fazer. Por que a gente tem que tirar da escola o filho hoje e fazer educação domiciliar? Porque o Papa também diz aqui que nós estamos proibidos de manter os nossos filhos, olha. Devem os pais esforçar-se e trabalhar energicamente por impedir qualquer atentado nessa matéria e assegurar de um modo absoluto que lhes fique o poder de educar cristamente os filhos, como é da sua obrigação, e principalmente o poder de negá-los às escolas em que há o perigo de beberem o triste veneno da impiedade. Eu fui da escola, fico militando por um projeto de educação domiciliar. O projeto de educação domiciliar está na mão dessas pessoas que não conhecem os princípios, vão lá e colocam uma lei que você tem que matricular o seu filho numa escola e é o Estado que vai avaliar o seu filho e ainda mais tem que fazer uma checagem psicossocial de 6 em 6 meses. Então, você traiu Jesus, você traiu os princípios, né? O que tem que fazer? É se associar, e essa lei realmente tem que estar em cima da associação de famílias, de um grupo de famílias, e não de uma família. Porque aí vai ficar muito fácil, dependendo de como está o governo, como está hoje, por exemplo, que a OMS diz que pode entrar na casa das pessoas e tirar a pessoa que está com suspeita, ou que teve o exame comprovado,
que vai acontecer? Ela pode falar também, não, mas você está educando para o céu? Você está educando para a salvação? Não, você está contra os princípios do governo. Nós vamos fazer um filho. E se vocês acham que isso é muito errado falar, ou muito precoce, está aí, né? Está aí. Noruega já funciona dessa forma. Se o governo acha que não está bom o jeito que você está ensinando, você está na mão do governo quando você faz uma lei dessa. Essa lei traiu o Nosso Senhor. Traiu a santa sabedoria, né? Então é muito complicado. Por isso que a gente tem que estar de olho nos princípios, e ser católico é isso, né? No Catecismo São Pio X, São Pio X vai falar que a gente está penando porque a gente desconhece os princípios, desconhece a doutrina. A gente vai no embalo de algumas pessoas que não entendem essas coisas e acaba se afundando, né? Eu posso falar porque meu filho já está na faculdade e fez educação domiciliar. Então, eu sei muito bem do que eu estou falando, né? Bom, aí, vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu vou seguindo aqui, tá? Vamos colocando as perguntas aí. Patrícia, eu gostaria que você comentasse um negócio, que naquele vídeo que você tem no YouTube, que você fala sobre as trincheiras da educação, tem um pedaço de um vídeo, que é um deputado, eu não me lembro o rapaz, que ele fala assim, que logo abaixo daquilo que você leu, fala que a família... nós temos três autoridades na educação, que é a família, a igreja, a família e o Estado. Aí ele fala que a família, na ordem natural, é uma sociedade imperfeita e o Estado é a sociedade, o Estado é uma sociedade perfeita. Esse cara que você colocou no vídeo lá, ele quebra essa frase no meio e dá a entender que, claro, ele não leu, ou se ele leu, ele entendeu, é um mau caráter. Porque logo na frente o Papa desfala isso. Mas enfim, ele fala que a família é imperfeita, que o Estado é uma sociedade perfeita e, portanto, o Estado é que controla a educação. O cara lá no vídeo lá que você colocou, ele cita isso aí. Sim. Aí é bom explicar o que o Papa quer dizer com essa imperfeita, como que isso se dá, como que é ordenado isso aí, essa hierarquia igreja, Ótima família e pergunta. Estado. Muito bom. Então, só assim, olha, para linkar com o que eu estava falando, da necessidade dessa encíclica, que ela tem tudo a ver com o manifesto, esse senhor que estava, esse vídeo que eu passei é do ano passado, de maio de 2019. Ele estava presente diante de várias famílias que fazem homeschool e ele estava criticando a prática. E ele falou que ontem ele leu a Divinis Magistri, não sei o quê, e que o Papa falou que a família é imperfeita. Esse senhor, ele é herdeiro do manifesto. Ele está aqui, ó. Ele tem um texto escrito nesse aqui, 80 anos do manifesto, que eles se reuniram na USP. O texto dele é o segundo, eu não vou falar o nome, tá? Mas o nome dele, ele é um grande nome da educação hoje, ele é um herdeiro do manifesto, né? E ele está aí na ativa. E ele estava no passado, ele foi chamado para falar contra a educação domiciliar, né? Que, diga-se, não é um direito, né? A educação domiciliar não é um direito, é um dever dos pais tirar da escola que ofende o espírito das crianças. Mas os pais têm que, depois eu vou falar isso, os pais têm um outro dever, de correr e fazer escola, né? E se não tem lei para isso, vai lá para a lei e faz a lei, né? Mas aí não é uma lei que vá contra os princípios. Ele fala justamente, eu até tirei essa frase que eu achei que eu ia ter que precisar dela, né? Ele fala assim, olha, ontem eu estava lendo, começa a mentira aí, porque ele não leu ontem. Ele tem vários textos escritos sobre a Divinis Magistri. Ele sabe muito bem o que ele está falando. E textos antigos, né? Então, olha que mentira. E você sabe quem é o pai da mentira, né? Bom, ele fala assim... olha, gente, o manifesto é a tradição dos caras. E se a gente pega uma encíclica linda dessa, maravilhosa, perfeita, e fala que a gente não vai usar porque é antiga, olha, é uma judiação fazer isso, sabe? A gente só vai saber no céu, né? Depois da nossa morte, quem for para o céu vai saber, puxa vida, aquele pessoal lá não quis usar a encíclica, que pena. Porque falaram que era antiga, né? Bom, quem não é tradicional é o que é modernista, então aí ficou complicado, né? Ele fala assim, olha, a família é muito importante, mas ela é uma sociedade imperfeita. Isso é o Papa falando, ele diz, né? Isso é o Papa falando. Que a família é uma sociedade imperfeita, porque não dá conta da realidade, das novas realidades que surgirão quando esse aluno definitivamente tiver que enfrentar o mundo social.
e a vida profissional. Quer dizer, ele descaracteriza totalmente a educação e ele não sabe. É tipo assim, gente, o Papa diz aqui na encíclica que o sujeito da educação é o batizado. Batizado é uma pessoa que recebe graças. Ele recebe, ele tem um canal da vida da graça, né? Que é através do batismo, onde a gente ingerme os dons do Espírito Santo, as virtudes necessárias para que o nosso espírito se fortaleça, se desenvolva. A inteligência e a vontade que eu já falei. Mas ele está dizendo aqui que a família é imperfeita. Então, isso daí está exatamente na página, eu não vou falar página, eu vou falar no subtítulo A Família. A quem pertence a educação? A família. O Papa vai explicar por que a família... Então, assim, ele começa dizendo, o ser humano, ele nasce em 3 sociedades. Na família, na igreja e no Estado. São as 3 sociedades, certo? Querendo ou não, antes do batismo, já nasceu na igreja. Seus pais são católicos, não nasceu na igreja. Mas ele vai nascer para a graça a partir do batismo. Ok, tudo bem. Primeira sociedade, por natureza, a família. E, automaticamente, ele já faz parte do Estado, onde ele nasceu, da sociedade onde ele nasce. A família faz parte de uma comunidade, que faz parte de uma cidade, que faz parte de um país, certo? Então, essas 2 sociedades são sociedades que ele chama naturais. Só que a família é imperfeita. Realmente, o Papa fala isso. Mas não significa que ela não dá conta, assim como ele falou. Ela não dá conta das novas realidades. Não, não é isso. É porque o nosso destino é sobrenatural. Então, a gente precisa ter os meios intermediários, né? Os fins intermediários para chegar no fim último. Que a educação está conexa com o fim último. O fim último é a salvação. Mas a salvação não é desse mundo, é da morte. Então, a família é uma sociedade natural imperfeita. Então, o problema dele é que ele não tem aquela sobrenatural para entender o que o Papa está dizendo aqui. Né? E é preciso ser um católico para entender o que está escrito aqui. Tá? E principalmente na estado de graça, né? Senão não vai entender. Imperfeito em linguagem filosófica significa que não é completo, que não tem todos os meios necessários para atingir o seu fim, né? Então, se a essência da educação é fazer com que o homem, aqui ó, vou ler de novo, né? Como as palavras do Papa. Formação do homem, como ele deve ser e portar-se nesta vida terrena em ordem ao fim último, então a família ela é imperfeita no sentido que ela não contém em si todos os meios necessários para alcançar esse fim último. Aí ele vai dizer que o Estado é uma sociedade perfeita para o seu próprio fim, que é conduzir as almas para o fim sobrenatural. Então, o governante legítimo, seja o pai de família, seja o prefeito, seja um presidente, ele só é legítimo se ele sabe para o fim para o qual ele está conduzindo os seus súditos, os seus governados, se é o fim último. E a gente diz que o fim é o bem comum, ou seja, paz, tranquilidade, ordem, desenvolvimento das virtudes, e o principal, a justiça, né? A principal virtude é a virtude da religião, dar culto a Deus. Dar a Deus o que é de Deus. É para isso que o governante tem que conduzir o seu povo, não é para outra coisa. Isso é o pai de família, é o chefe de uma empresa e é o chefe de uma nação. E todos os demais são ilegítimos. Isso eu não sei o que estou falando, isso é a doutrina. Isso é a doutrina. Então, se você tem a família, ela não pode ser a única educadora do seu filho, ela é a primeira, mas ela não pode ser a única. Ela precisa contar com a sociedade, com a comunidade para educar os seus filhos. Assim como eu também não tenho na minha casa ninguém formado em odonto. Então, quando eu preciso de um dentista, eu vou e pago para um dentista, que ocasionalmente ou não pode ser meu amigo, mas é uma pessoa da sociedade. Quando eu preciso de aula de física, que eu não sei nada, eu corro atrás de um tutor e coloco ele para ensinar meu filho. Quando eu preciso fazer compra, eu vou no supermercado, que é de um outro dono, que não é meu.
E assim a família não tem em si todas as condições necessárias para atingir o fim, o bem comum, e nem o fim último. Tá, então nós temos essas duas sociedades naturais, a família e a sociedade, tá? E existe uma sociedade sobrenatural que abrange todas essas, né? Então, a sociedade sobrenatural é a igreja, e ela tem sobreeminência na educação. Então, todas as ciências têm que estar submetidas à luz sobrenatural da fé. É a fé que ilumina a ciência. Hoje a gente vê o pessoal, porque a ciência disse que todo mundo tem que ficar em casa. Mas a ciência não é nada sem a fé. Se não, o governo vira tirania, vira trevas. É exatamente isso. Então, onde é que está a solução para tudo isso? Restaurar as coisas em Cristo. Como? Começa com você. Se você começar com você, usando o terço todo dia, já é um grande passo para quem não reza. Segundo passo, você vai aplicar os princípios que você vai estudar, o catecismo, as encíclicas, você vai estudando, claro que você vai precisar de ajuda, você não vai conseguir sozinho, mas você vai formando esses grupos, vai estudando. É o que a gente faz na Ação Católica. Temos vários grupos aí que o pessoal está dando aula, né, para as outras famílias e fortalecendo nos princípios para levar à sociedade. Senão, não adianta. Não tem nada para fazer, né? Se não for para visar a salvação, não tem nada para fazer. Ficou claro, então? São 3 sociedades, sendo 2 naturais e uma sobrenatural. A família é imperfeita, porque esse perfeito ou imperfeito é um termo técnico. Então, só para fechar, o que a família é imperfeita? Ela não contém em si todos os meios para o fim último da educação. Então, ela não pode educar sozinha. Ela precisa da sociedade. Então, só que essa sociedade tem que ser também uma sociedade cristã. Senão a educação não vai ser cristã. Né? Aí eu vou até pegar o gancho aqui para a gente falar do ambiente da educação, que eu acho super importante também isso. Aqui ele fala, né, a família é a primeira educadora e o prolongamento da família é a escola. E o Estado, quando que ele entra? Ele entra com auxílio material e com a proteção dos direitos da família. O Estado não tem essa necessidade de fazer escola. É só na hora que a família, por exemplo, não puder ou existir uma situação de tanta tranquilidade que o Estado pode compor as escolas e colocar as pessoas ali indicadas para dar aula. Mas que pessoas têm que ser essas pessoas, né? Deixa eu achar aqui. Ambiente da educação, a escola. Ele fala aqui. A família por si só sendo insuficiente, aí vem a instituição social da escola. Primeiramente, note-se bem, por iniciativa da família e da igreja, e só mais tarde por obra do Estado. Por essa razão, a escola, considerada até nas suas origens históricas, é por sua natureza instituição subsidiária e complementar da família e da igreja. E ele fala aqui, a escola, ela tem que estar submetida, sim, à igreja. Porque quando a escola não é templo, ela é caverna. Quando a educação não se harmoniza literária, social, doméstica e religiosamente, o homem é infeliz e, pior, é impotente. Gente, é gravíssimo o que está acontecendo aqui. É como você falou no começo, Alex. Né? É algo assim que realmente a gente tem que estudar muito. E o que eu queria falar, os bons mestres. Então tá, a gente vai colocar, olha, veja bem, são os pais que dão autoridade, uma parcelinha da sua autoridade para o professor, para que o professor na escola faça o que o pai faz em casa, harmonicamente. E ele vai descrever os bons mestres. As boas escolas são fruto, não tanto dos bons regulamentos, então não se preocupem com essa parte, isso vem depois. Mas dos bons mestres, que preparados e instruídos, cada qual na disciplina que deve ensinar, então o cara tem que saber a matéria, pelo amor de Deus. Né? Não vai falar de movimento social do campo na escola. Ele vai ensinar matemática, né? Vai ensinar português, história, geografia. Ele deve estar bem preparado nessa matéria e adornados das qualidades intelectuais e morais exigidas pelo seu importantíssimo ofício
se abrasa no amor puro e divino para com os jovens que lhe foram confiados. Por quê? Precisamente porque amam Jesus Cristo e a sua igreja, de quem eles são os filhos prediletos, e por isso mesmo têm verdadeiramente a peito o bem das famílias e da sua pátria. E trabalham desinteressadamente, aqui ele está falando da ação católica, que é necessário congregação e associações especiais para melhor cultivar o espírito, as quais são bem dignas de serem louvadas e promovidas como poderosas e nobilíssimas auxiliares da ação católica. Trabalham interessadamente com zelo e constância. Né? Aqui ele está dizendo dos religiosos. Então, assim, da academia aqui em Sorocaba, desde o primeiro dia, eu falei para as famílias, o papel da academia é gestar as novas vocações. É só a gente olhar em volta, a gente vê que não tem vocação. E só não tem vocação porque não tem educação. Porque se a educação é para elevar a sociedade a ponto das almas serem salvas, então, na verdade, os pais e as mães têm que formar o Cristo nos seus filhos para que eles tenham uma vocação. Né? Quando chega aos 18, 19 anos, 20, já tem a sua vocação, já tem a perfeição cristã que vai proporcionar com que esses jovens executem a sua vocação. Então, nós temos 3 vocações, né? Eu lembro que eu estava no médico com a minha filha e ele perguntou, qual é a sua vocação? Ela falou assim, eu não vou ser freira. Por ser menina, ela só pode ser 2 coisas, né? Na cabeça dela, é claro que o médico não era católico, ele não perguntou isso, mas ela respondeu isso porque ela sabe os princípios, né? Então, ela conhece as vocações. E aí ela falou, olha, eu não vou ser freira. Então, muito naturalmente, ela quer ser mãe, né? E qual é a freira que não quis ser mãe, né? A freira tem que abdicar do matrimônio para ser freira. Ela não é freira porque ela escolheu ser freira, ela é um chamado divino, né? Mas é engraçado que na cabeça dela tinha 3 vocações. O sacerdócio, que ela não pode fazer, obviamente, o matrimônio ou a vida religiosa, né? E aqui o Papa fala que a vida religiosa é aquela que é direcionada ao ensino. Por quê? Por causa da pureza. Então, ele está pedindo que os professores sejam puros e castos, de preferência, os religiosos. Então, é a vida religiosa que nós temos que fomentar nas nossas famílias, e para isso a gente tem que ter famílias numerosas, né? Senão não tem vocações também religiosas. A maioria vai contrair matrimônio, né? Quando muito vai ter um sacerdote, mas vida religiosa, se numerosa, porque você já acostuma a viver na comunidade religiosa, digamos assim. Todos são castos, os irmãos são castos, né? Então é como se fosse uma prévia, né? Onde tem que ter muita caridade, paciência, perseverança, e todas as leis têm que ser respeitadas, as leis da casa, as leis de Deus. Como é que os pais vão conseguir a obediência dos filhos? Isso é uma coisa que todo mundo pensa, né? Como? Quando eles virem que quem manda na casa deles é o Sagrado Coração. O pai é obediente a Deus. Se o meu pai é obediente a Deus e meu pai me dá uma regra que tem a ver com aquilo que eu estudei no catecismo, eu estou correndo perigo de dar na alma do meu pai se eu não obedecer. Então, eu sou obediente ao meu pai, né? Porque meu pai ama Nossa Senhora a tal ponto que ele me impõe algo que eu não quero, sabendo que ele vai me desagradar, mas é para o meu bem. Porque eu sei que Deus faz assim com meu pai. Às vezes o meu pai não consegue o que ele quer, mas é para o bem dele. Então é em obediência ao Nosso Senhor, dos pais, né? O filho vê essa obediência nos pais e ele vai também ter obediência ao próprio pai dele. Né? Deixa eu ver o que mais. Alguém pediu para falar da ação católica. Tem alguma questão ainda? Porque eu acho que essa daqui dá para a gente finalizar. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Deixa eu ver aqui, Gustavo, quanto tempo aí? Falta 20 minutos, hein? Falta 20 minutos, mais ou menos. Tá tranquilo. Você pode falar, Patrícia, que eu acho que é importante você falar da ação católica, porque é mais ou menos o que você está fazendo com essas famílias, é pegando a Divinilis Magistre e tentando pôr na prática. Então, eu acho que ajuda o pessoal a compreender essa realidade, que é bela na encíclica, mas no ato, fazendo realmente. Acho que é importante você comentar como que se dá, etc. Certo. Qual que é o objetivo, exatamente. Então, aqui está toda a chave para a gente colocar tudo em ordem de novo. Né?
Então, só que é como eu falei, não é uma encíclica fácil. E ela ainda é, eu falo para o pessoal que entra na ação católica, a encíclica Divinis Magistri é a graduação. A pós-graduação ou doutorado é a Castio Nubi, que foi escrita pelo mesmo Papa. Então, ela segue os mesmos, a mesma estrutura de catedral, né? Só que aí sim é uma grandiosa catedral, né? Essa daqui é uma catedral menor. Mas a Castio Nubi, que é sobre o matrimônio, é escrita pelo mesmo Papa. Então, essa é Linda, a linda. pós-graduação. E essa daqui é a graduação. Mas ainda assim é necessário ter alguém para ganhar, né? Porque a gente não pode fugir daquilo que é realmente a interpretação do que está aqui. E aí, aqui ela fala da católica. Olha só que legal, né? Isso daqui eu acho muito lindo. Quando ele está falando da escola, No final no da ponto encíclica, do ambiente da educação, que ele está falando sobre a escola, dos problemas de ter escola neutra, laica, de ter a coeducação. Hoje algumas mista. pessoas ficam horrorizadas, falam, nossa, mas separar por sexo É. na classe, que coisa mais antiga, né? Pois é, mas é um princípio, e se você fizer assim, vai dar certo. Até me perguntaram essa semana, mas existe hoje alguma escola que aplica esse princípio? Claro que existe, né? E dá certo, e é o melhor. Por que a gente vai prejudicar os alunos, né? Façam as turmas separadas, não tem jeito. É assim que tem que ser. E Isso até quando... os 10 anos e- é normal, classe mista, sem não ter problema nenhum. Pré-adolescência, né? Até os 10 anos não tem problema. Mas a partir dos 10, 11 anos não dá para juntar mais. Né? Isso daí é realmente você acabar confundindo muitas coisas e prejudicando muitas E crianças. Né? mesmo, E e você não mesmo vê até uma os 10 escola hoje anos, dita católica que é separada. não. E mesmo até os 10 anos, o Papa até fala que é importante observar, no caso, a educação física, né? Para ter uma proteção ali, um cuidado Sim, ali com a modéstia ali, principalmente com a modéstia feminina, né? Então, igual você falou, exato. Eu depois ainda disso... peguei, viu, educação física separada. Não, muito Tinha a bom. professora das meninas e a dos meninos. Hoje eu não sei como é que tá. Acho Ah, que não, não. porque da minha filha ainda era Mas separado. Da minha filha ainda era era separado. separado? Porque Era. e você vê que tem Até 5, 6 sentido. anos atrás ainda era. Educação física. A turma não. Sim, sim, Eu sim, fui a sim. Não, primeira. mas eu A digo... minha. Quando eu entrei numa escola em São Paulo, na Senhora Aparecida, a turma que eu entrei, que era oitavo ano, oitava série na época, era a primeira turma do colégio que era mista. Tinham 3 meninos na minha turma e umas 20, 30 meninas. Foi a primeira turma. Bom, enfim. Quando ele vai falar, então, da escola católica, ele vai citar a ação católica. Olha só que lindo esse trecho. Tudo que fazem os fiéis para promover e defender a escola católica para seus filhos é obra genuinamente religiosa e, por isso, especialíssimo dever da ação católica, pelo que são particularmente caras ao nosso coração paterno e dignas de grandes elogios aquelas associações especiais que em várias nações com tanto zelo se dedicam à obra tão necessária. Né? Então, é justamente, ele está ligando isso aqui, ele está dizendo aqui, olha, procurando para seus filhos a escola católica, e ele ainda põe entre parênteses assim, ó, proclamemos bem alto e seja bem compreendido por todos, para que não haja nenhuma dúvida. Os católicos de qualquer nação do mundo não exercem uma ação política de partido, mas sim uma ação religiosa, indispensável à sua consciência. E não entendem já separar os seus filhos do corpo e do espírito nacional, mas antes educá-los de um modo mais perfeito e mais conducente à prosperidade da nação. Você vê que coisa? Tá tudo ligado. Você olha para um lado e tá uma desgraça, né? Uma pobreza, é porque não tem educação. E você sabe o que é a vocação? A vocação é a gratidão pela educação. Então, aquela criança, aquele jovem, chegou lá nos 20 anos, já está crismado já, né? É um soldado de Cristo. Ele vai chegar ali com a que a gente diz, né? Aquele desabrochar da vocação, porque ele vai ter gratidão pela educação que ele recebeu. A gente vê muito isso na ação católica. Os coordenadores, eles vão estudando, e aqueles que se aprofundam, tal, eles querem dar aula, né? Eles querem ensinar os seus familiares, os seus vizinhos, os seus amigos, então eles se reúnem.
Por quê? Porque é normal, quando você recebe, e a maior caridade é ensinar a verdade. Quando você recebe a verdade, você é tão grato, o seu intelecto está tão pleno da presença de Deus, que você quer ensinar, você quer mostrar para as pessoas que isso faz sentido, que isso arruma a tua vida, que isso te dá prosperidade. Não estou falando financeira só, mas a financeira é a consequência, né? E a prosperidade aqui a gente está dizendo assim, o pão nosso de cada dia, não vai faltar nada na mesa, entende? É isso que é a prosperidade. Nunca vai faltar nada. Deus vai estar na providência, sempre. Então a gente não é essa coisa assim, desesperada, eu quero ter isso, ter aquilo. Não é isso. Prosperidade é que todos vivem bem. E todos encontram a porta do céu. É isso que é a prosperidade, né? Então, basicamente é isso, né? Eu acho que ficou claro, né, que todos os pontos aí que a gente colocou, ele fala da educação sexual, como que a gente tem que combater e por quê. E eu vou finalizar, se você me permite, com um trecho que é um dos meus favoritos, né? Por favor. É o sujeito da educação. E é aqui que está o centro de tudo, né? Porque se eu tenho que educar um pequeno ser humaninho para que ele encontre a porta do céu, e eu vou depender da minha sociedade e tudo mais, onde começa essa educação, né? Começa no batismo. Sem você batizar, você não educa ninguém, né? Porque a ação da luz sobrenatural da graça é que vai ser a parte principal da educação. Porque lembra, a educação é para algo que não é desse mundo. É para educar nessa vida terrena em ordem ao fim último. Então eu preciso educar a partir do batismo, né? Então não se pode demorar para batizar as crianças. E o Papa diz aqui que o sujeito da educação, aquele que deve ser educado, é todo o homem decaído, mas remido. Então ele parte, o que quer dizer isso? Ele parte do pecado original, que são todas as nossas inclinações, né? Com o batismo, o sacramento do batismo, a minha alma volta à vida em Cristo, que foi perdida pelo pecado original, e o pecado original ele é transmitido por geração em geração, a partir do primeiro homem, que é Adão. Ele pecou e ele transmitiu. Ele deveria ter transmitido a vida da graça e transmitiu a vida sem a graça. Então, Nosso Senhor se encarna para conceder novamente, através dos sacramentos, novamente o caminho do céu. Então, a educação começa no batismo, com o homem todo, que está decaído, mas agora remido. Com efeito, nunca deve perder-se de vista que o sujeito da educação cristã é o homem todo, espírito unido ao corpo. Lembra que espírito, falei no começo, inteligência e vontade. O espírito unido ao corpo em unidade de natureza, com todas as suas faculdades naturais e sobrenaturais, como no dão a conhecer a reta razão e a revelação. Por isso, o homem decaído do estado original, mas remido por Cristo, através do santo batismo, é reintegrado na condição sobrenatural de filho de Deus, ainda que o não tenha sido nos privilégios préternaturais que foram concedidos a Adão e Eva, da imortalidade do corpo e da integridade, o equilíbrio das suas inclinações. Então, ele está dizendo que, ainda que a gente não vá no batismo readquirir os dons préternaturais, ou seja, a gente não vai ter imortalidade, a gente vai sofrer as doenças, as intempéries, a gente vai ter tudo isso porque a gente não foi dotado dos dons préternaturais. Mas nós voltaremos à vida da graça, pelo batismo. E aí, o que acontece? Bom, a criança foi batizada e os pais vão ter que educar. E depois vão ter que lançar mão da sociedade. Então, continuam as más inclinações. Por isso que eu não posso dizer que o bebezinho, uma criança de 1 ano, ela é boazinha, porque ela tem inclinações que precisam ser domadas, né? Que precisam ser lapidadas, para que ela chegue à perfeição cristã. E ela vai ainda depender de outros sacramentos, né? Com a primeira comunhão, a comunhão, a Eucaristia, ao longo da sua vida, com 7 anos, depois a crisma, né? Tudo isso vai confirmar, vai fortalecer todos esses dons, essas virtudes que ela vai adquirindo e vai lapidando com a ajuda dos pais, da família, da sociedade, para chegar naquele fim para que ela foi criada, né? Permanecem, portanto, na natureza humana os efeitos do pecado original, são as más inclinações que têm que ser
e educadas, particularmente o enfraquecimento da vontade e as tendências desordenadas, né? Então, uma criança que é educada desde cedo com o catecismo, com a sã doutrina, e numa família que tem aquele calor, né, da igreja dentro da sua casa, que os pais são tementes, obedientes a Deus, e existe oração nessa casa, como a oração na lareira da casa, né? Aquilo que deixa aquele ambiente acolhedor e seguro. Essa criança não vai ter aqueles vícios terríveis, porque ela já vai ser educada desde cedo e confirmada na sua fé, né? Então, para finalizar, eu digo para vocês, né? Logo, logo a gente vai ter aí no Santo Matrimônio, @santo_matrimônio, que é um outro canal que eu tenho, que eu vou começar a fazer um curso online de graça, que é sobre o matrimônio. E veja, a nossa esperança está aqui. Nosso Senhor se encarna e começa o seu ministério exatamente elevando o matrimônio a sacramento, que é porta do céu também, que é caminho de santificação, né? Que é o berço das santas vocações, que é a continuidade da Santa Igreja, que é aquela que tem sobreeminência sobre a educação. Então, a gente tem que fazer com que essas vocações sejam perfeitas. E Deus nos deu esses dons. Nós não temos dons preternaturais, mas nós temos os dons da bênção do matrimônio, elevado ao sacramento. E Nosso Senhor, lá nas bodas de Caná, Caná significa vara, né? A vara da medida. E toda a história vai decorrer em torno dessa medida, né? Da graça de Nosso Senhor. Nossa Senhora fala, eles não têm vinho, porque ela vê que a coisa tá complicada ali, né? Ela se adianta e diz para ele, eles não têm vinho. Ele diz para ela, mulher, não chegou ainda a minha hora. E ela vira para os servos, somos nós, estamos ali convidados, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, tá aqui, ó. Qual é o fim do matrimônio? A essência do matrimônio? É ter prole e educá-lo. Então, você vê que está tudo conectado, né? Tudo conectado entre si e com o fim último. E aí, lá na cruz, né, Nosso Senhor vai falar para Nossa Senhora novamente. Mulher, eis aí o teu filho. Então, naquele dia do sacramento, começou a história da igreja. Começou porque, quando ele fala, mulher, ainda não é chegada a minha hora, porque ainda não era hora dele derramar a Eucaristia sobre o matrimônio. Mas ele se adiantou. E enchei as talhas com água até a borda. Com água. O que é essa água? É nosso espírito purificado. Não é qualquer água. É água pura, cristalina e até a borda. Isso é a perfeição cristã. Então, é isso que nós vamos ver no curso, né? Como colocar os princípios na prática dentro do matrimônio. Então, todos estão convidados, né? E para quem quiser participar da nova turma da Ação Católica, a gente vai começar uma nova turma, porque essa já está terminando a formação, a primeira formação. Então, vocês estão convidados, né, para fundar as comunidades de vocês, para que a gente possa gestar as novas vocações. É simples, né? É tudo simples. Só precisa encher as talhas até a borda com água pura, para que Nosso Senhor venha e se adiante também a fazer esse primeiro milagre na nossa vida. Né? Nos dar o vinho novo do Sagrado Matrimônio para que a gente comece de novo. Vai precisar. Tá bom? Muito bom, Patrícia. Muito bom. Te agradeço muito. A Patrícia, logo que eu chamei, ela aceitou prontamente. E eu vi algumas pessoas comentando aqui, muitas pessoas batendo palma, agradecendo, gostando. Ai, que Agradeço de bom. Não coração, percebi, Patrícia. gente. Me desculpa. Eu vi muita gente elogiando aqui, etc. Que Muito bom. bom, Patrícia. Te agradeço de todo o coração. E aí Fico depois eu feliz. vou pegar essa live, vou salvar ela. Eu vou Tá tentar levar bom. no YouTube. Aí eu te mando. Tá Porque ótimo. algumas pessoas pediram aqui também que te acompanham. Essa live tá no YouTube. Tá bom? Tá Então, bom, Patrícia, Deus te então. abençoe Obrigada, muito. viu? Nossa Senhora Um te beijo guarde, para viu? todos aí. Salve Maria. Salve Maria. Tchau. Fique com Deus, viu? Tchau, tchau. Você também Tchau. fica com Deus. Muito obrigada. Tchau. Que isso. Tchau.